Olá pessoal, revisão específicas UERJ. Eu sou o Rodrigo Maroni, seu professor de Biologia. Questão número 3. Galera, olha só, questão número 3, uma questão de citologia, divisão celular, que é certeiro de estar na sua prova discursiva de Biologia da UERJ. Olha só essa questão. Normalmente, não se encontram neurônios no cérebro em plena divisão celular. Entretanto, no mal de Alzheimer, grande quantidade dessas células iniciam anormalmente o ciclo de divisão. Estudos mostram que até 10% dos neurônios nas regiões atingidas por tal degeneração têm de iniciar a divisão celular. Contudo, nenhum deles conseguiu terminá-la, pois não foi observado sinal mais característico da consumação da divisão de uma célula: cromossomos alinhados no meio dos neurônios. Pessoal, quando o meu cromossomo ele se encontra alinhado no meio da minha célula, essa célula ela se encontra num período denominado metáfase. Os cromossomos estão no meio, estão na placa equatorial. Tudo bem? O que acontece ali? Os centríolos vão produzir fibras de fusos que vão fixar no meu centrômero, mais precisamente no meu cinetócoro, e aí esses centríolos vão começar a encurtar, né, essas fibras, quebrando o centrômero, separando esse cromossomo em duas cromátides, ou seja, cada cromátide ela vai ser puxada para polos opostos, consumando na anáfase. Só que está falando que esses cromossomos eles ficam alinhados no meio, não ocorre a anáfase. Então, se não ocorre a anáfase, a minha célula não vai começar a se dividir. Perfeito? Então, preste atenção. Nomeie o tipo de divisão celular, o qual o texto faz referência, e a fase da divisão correspondente do alinhamento dos cromossomos. Então vamos lá na primeira resposta. Então, como a gente consegue observar aqui, eu tenho a minha célula em mitose, onde de uma única célula eu vou dar origem a duas novas células, geneticamente idênticas. Então, nomeie o tipo de divisão celular. O tipo de divisão é a mitose. Mas, professor, não pode ser meiose? Não, porque ele não está falando que a minha célula está dando origem a gametas ou a esporos. Perfeito? Então, o tipo de divisão é mitose. E aí ele continua na pergunta. A fase dessa divisão correspondente ao alinhamento. A fase, o alinhamento, é a metáfase. Segunda pergunta, classifique esse tipo de célula quanto à carga de material genético. Então, olha só, se o processo é mitose, eu não tenho redução de carga genética. Então, eu vou ter uma célula diploide, ou seja, 2 Ns, ou também denominada somática. Porque se fosse meiose, eu teria a redução desse material genético. Então, eu teria, no final, 4 células haploide. Perfeito? Não se esqueçam de nos seguir na rede social e que venha a sua aprovação. Grande abraço.